que você faz para extrair o que você precisa extrair do paciente? Bom, eu começo, né, a consulta, geralmente, primeira vez, vamos colocar assim, né? Às vezes com informações superficiais dos psicólogos, sabe? Olha, esse paciente eu te indiquei por tal. Tem um limite, eu peço, não traz muito, senão vai poluir minha ausculta. Às vezes eu vou, né, levar uma consulta de forma enviesada. E eu não tenho roteiro para consulta. Eu gosto de deixar o paciente bem à vontade, do tipo, o que você acha que você pode me falar? Pode começar de onde você quiser começar. Claro que algumas pessoas ficam mais tensas. Eu gosto de puxar bastante linha do tempo também, sabe? Do tipo assim, ó, esquece que que você está aqui por demandas da psiquiatria. Vamos falar como que foi a sua gestação? Você tem notícias? Sua mãe falava o quê? Foi tranquila, não foi? Você nasceu de 30 e poucas semanas, ficou na UTI, mamou, a sua tia conta alguma coisa? Você dormia muito mal quando você tinha poucos meses? Seu pai foi embora, você tem lembrança da sua avó? Quando existe alguma dificuldade, né? Porque às vezes tem pessoas que já chegam com a lista pronta do que quer me falar, e aí a gente toca de outro jeito. Mas assim, quando tem uma dificuldade de entrega ali do paciente, o que é normal, não é fácil você ligar a câmera, né? Hoje em dia eu trabalho predominantemente com telemedicina. Por uma pessoa desconhecida, que por mais tenha sido indicado por psicólogo de confiança, sei lá, uma pessoa desconhecida, eu vou começar por onde? Não é fácil, né? Falar da própria vida de qualquer forma. Então eu gosto de puxar muito linha do tempo, porque aí eu começo a entender toda a história fisiológica também da pessoa, sabe? Eu volto naquela de tirar o macro. Como é que foi a gestação? Como é que era aquela estrutura familiar? O que essa pessoa teve desde lá dos 0 anos, né? Como que foi o ambiente intrauterino, como eram as questões psicodinâmicas daquela criança desde o período gestacional. É maior trabalheira, mas é assim, cara. Tudo isso afeta o que a pessoa é hoje? Sim. Posso dar exemplos desde dos mais óbvios, do tipo, minha mãe fumava maconha, até do tipo, o relacionamento dos meus pais era complicado, então foi uma gestação tensa, ou até mesmo existia uma expectativa tão grande, a minha mãe queria tanto me ter, enfim. Então, assim, sim, né? Então a gente começa ali na linha do tempo a entender questões genéticas, que são importantes. Eu brinco que hoje em dia a gente não precisa defender mais a genética, né? Os traços genéticos e a prevalência das patologias, mas o ambiente, a gente ainda tem que fazer a parte de educar e de explicar. E esse ambiente, ele começa quando? Desde o ambiente uteruterino, cara. Desde o jeito que a sua mãe estava quando você nasceu, o jeito que você mamava, como que a sua família, né, te recebeu, o que você teve de aporte nutricional e também, enfim, outras coisas de primeira infância, adolescência. E aí, a hora que você já começa a falar da vida da pessoa desde antes dela ser uma pessoa aqui no planeta Terra, né? Desde estar lá na barriguinha, a consulta flui de outra forma, porque infelizmente isso já, para a grande maioria dos pacientes, soa como algo inédito, né? Às vezes eu atendo pacientes com décadas de tratamento e ele deve me achar meio louca de começar uma consulta desse jeito, mas depois a pessoa fica, nossa, verdade. Tem gente que às vezes também não tem muita informação sobre gestação, e aí o que eu deixo? Lá no plano terapêutico, eu coloco algumas tarefas do tipo produção de. Aí quem é meu paciente sabe, se está ouvindo sabe. Pesquisa de período gestacional. Pesquisa dos primeiros anos de vida. A minha comunicação extra-consulta, com muito cuidado para proteção de dados e tudo mais, não acontece por WhatsApp, porque isso não pode acontecer legalmente falando. Mas no e-mail eu sou mais rápida do que o WhatsApp. Então, às vezes, eu ponho essa tarefa e a mãe da pessoa me responde um e-mail. Olha, fulano me pediu para contar da gestação, eu mesma escrevi. Animal. Outra fonte, entendeu? A medicina, ela é investigativa, né? A investigação diagnóstica, ela é um jogo muito gostoso para mim. Sabe? Eu acho que é uma parte mágica ali da medicina, onde você pode juntar ciência, né, com sensações que você tem durante a consulta, correr atrás de fontes, e aí aquele quebra-cabeça todo bagunçado
que é, assim, na grande maioria das vezes, os pacientes refratários da psiquiatria, né? Com vários episódios de insucesso de tratamento, você começa primeiro a virar as pecinhas na mesa, depois você começa a montar as bordas, até que, de repente, a pessoa já está colocando as outras peças e te ajudando, sabe? Então, é muito legal o tempo durante a consulta, passa voando, porque pensa... É um jogo, né? É um jogo. Você E é sente Sherlock Holmes ali. E é uma trocação de ideia. Então, é legal, porque você acaba conhecendo a vida de outras pessoas e isso te enriquece de repertório também. Você aprende com os pacientes? Cara, eu acho que assim, você se sente em outro estágio quando, na observação, você já começa a elaborar algumas coisas para você mesmo. Né? Porque se a gente vem aí de algum grau cronológico mesmo, que a gente primeiro quebra a cara, faz um monte de besteira, enfim, a gente precisa viver bastante coisa para criar o próprio repertório, mas depois de algum momento da vida, a gente começa a criar repertório também ouvindo e observando outras vivências de outras pessoas. E isso me enriquece muito. Não é só no conteúdo de, eu ouço tragédias todos os dias e acho que a minha vida é maravilhosa só por causa disso. Não, não é. É sobre entender mesmo a vida de todo ser humano, como ele reage. Isso é muito enriquecedor para quem trabalha com esse tipo de demanda, sabe? Que são os psicólogos, né? Os médicos, no geral, têm essa grande oportunidade, né? De ouvir histórias, de entender um pouco mais sobre a diversidade da vida dos seres humanos e o que você pega ali, né? Naquela consulta também, né? E leva para si. Porque é uma troca, né? É uma troca. No momento que deixar de ser troca, a gente começa a ficar um pouquinho preocupado. Então, assim, é realmente uma troca e é muito enriquecedora. Hoje eu sou muito grata a essa escolha que eu fiz, né? Que eu acho que eu fiz com um coraçãozinho inseguro lá atrás, amadureci o tempo que precisou e hoje consegui abraçar ela de forma completa. E aí, cada vez eu entrego mais. E essa troca vem de forma cada vez mais enriquecedora mesmo, Lutz. Não é da boca para fora, é real mesmo. Eu sinto, emociono, sabe? Assim, até agora aqui falando com você e fazendo toda essa rebobinada de filme, doideira, né? Mais uma doideira boa que entregou, né? Que funcionou. Fico feliz pra caramba. Com certeza.